Você acha que 7.000 giros já é uma sensação incrível, mas e se eu te disser que 9.000 giros é algo que a maioria dos fabricantes de automóveis nunca consegue anunciar de nenhuma forma? Bem, os engenheiros da Honda fizeram das altas rotações sua especialidade. Essa história de 40 anos reinventou a Honda como a conhecemos hoje e culminou na construção de uma das máquinas mais especiais já criadas. Seu design, suspensão e até mesmo o painel foram construídos para os motoristas, pelos motoristas. É tão incrível que apareceu nos filmes Velozes e Furiosos 2 vezes. E não só atinge 9.000 RPM e apresenta tecnologia anteriormente exclusiva de carros de corrida, mas também é o carro esportivo da Honda que fez toda a concorrência suar frio. Para entender verdadeiramente onde a Honda estava quando desenvolveu o S2000, precisamos voltar meio século na história da empresa, quando os primeiros veículos de 4 rodas da Honda começaram a circular nas ruas. No início dos anos 60, a Honda deu um salto para se tornar a empresa que conhecemos hoje. A marca japonesa já era mundialmente conhecida como a produtora de motocicletas mais elite, mas eles se viram indo em uma direção inesperada e exigida pelo governo japonês. Em 1961, o governo introduziu uma legislação que exigia que os fabricantes de automóveis produzissem carros em categorias especificadas, sendo os carros esportivos e especiais uma das classificações. Mas havia um detalhe: a lei também dizia que qualquer empresa que não estivesse produzindo carros na época em que a lei entrasse em vigor não poderia fazê-lo no futuro previsível. Se a Honda não começasse a produzir carros agora, talvez nunca tivessem a chance. Então, o que o herói certificado e fundador da empresa, Soichiro Honda, fez? Bem, ele construiu algo tão rápido e magnífico que algumas de suas capacidades de motor ainda não foram superadas até hoje. Apenas um ano após a proposta da lei, foi lançado o primeiro veículo de 4 rodas da Honda, o T360, e o igualmente maluco S360. O S360 era um carrinho de 2 lugares com um motorzinho, transmissão manual, rodas traseiras movidas por corrente, e capota conversível. Ao longo dos anos, foram lançadas várias versões do S360, como o S500, S600 e S800. O S600, em particular, apresentava essas capacidades de motor mencionadas anteriormente. Prepare-se para se surpreender, pois seu motor de 606 cm3, 1 inline 4, atingia incríveis 9.500 RPM, tornando-o um motor de produção para passageiros com o maior limite de rotação na história dos automóveis. E o mais impressionante é que ele conseguia isso sem um sistema de lubrificação pressurizado, usando rolamentos de rolos em vez do tradicional contato metal com metal. Além disso, o S600 tinha 4 carburadores independentes, o que significa 4 corpos de borboleta individuais, e corrente acionando. Duplo comando de válvulas no cabeçote. A estrutura do motor era toda em alumínio. Essas características resultavam em um motor com uma capacidade de pouco mais de meio litro, que produzia 70 cavalos de potência, dando-lhe a maior potência específica de qualquer motor de produção na história do automóvel. Essa loucura, aliada a um interior simples, uma alavanca de câmbio precisa e um chassi ágil, criou um clássico instantâneo que se torna cada vez mais desejável com o passar do tempo. Além disso, ele estabeleceu um verdadeiro modelo para os roadsters japoneses que viriam quase 40 anos depois. Avancemos para o final dos anos 90, quando a Honda estava prestes a comemorar seu 50º aniversário e precisava de algo novo não apenas para impulsionar sua marca no novo milênio, mas também para dar aos entusiastas dos carros um motivo para se orgulharem da Honda. Afinal, a Honda já tinha o Integra, o Civic e o Prelude, que, por si só, tinham um grande número de seguidores dedicados. Mas a maioria desses carros era anunciada e vendida como carros econômicos confiáveis e duradouros, exceto por algumas versões mais apimentadas, como os Type R, e havia também o NSX, mas esse era muito caro, mesmo sendo um carro de preço mais baixo para os supercarros. E é aí que entra o S2000, como algo não apenas tipicamente Honda, mas enraizado na experiência de direção e no desempenho para o entusiasta médio. Voltando a 1995, a Tokyo Auto Show estava chegando e o engenheiro da Honda, Daisuke Sawai, estava prestes a revelar algo ao mundo, o Honda Sport Study Model, também conhecido como SSM Concept. Esse carro era selvagem até pelos padrões de hoje. Sua carroceria era aerodinâmica e parecia um moderno trem-bala japonês, com um design de coquille arredondado, capota aberta e um motor VTEC de 5 cilindros.
Era o sonho de todo entusiasta da Honda, um sonho que levaria mais 4 anos para se tornar realidade. Após anos de desenvolvimento com os testes dos modelos CRX e Del Sol, e com a decisão deliberada de ignorar as opiniões dos profissionais de marketing, a Honda finalmente construiu o veículo mais focado e Honda que poderiam imaginar. Em 1998, a Honda deu uma prévia para jornalistas de um carro que poderia ter sido o novo modelo baseado no SSM, chamado de SSX. No entanto, esse carro tinha uma aparência mais sóbria e um estranho motor V5. Obviamente, isso não aconteceu e tivemos que esperar mais um ano antes que o tão esperado S2000 chegasse ao mercado. Quando finalmente chegou, em 1999, o S2000 vinha com muitas das promessas feitas pela Honda nos anos anteriores: capota aberta, visual atraente, tração traseira e câmbio manual. Mas a grande manchete era, é claro, o incrível motor 2.0 L-Line 4 VTEC, apelidado de F20C. Esse motor, em toda sua glória, é um assunto para um vídeo à parte, pois há muitos detalhes para explorar. Mas o que você precisa saber sobre esse propulsor é que ele é um monstro de alumínio de duplo comando de válvulas, que gira até absurdas 9.000 RPM, o que o coloca como uma verdadeira lenda na história automotiva. Além disso, ele tem um som incrível. O F20C é conhecido por sua potência e eficiência, produzindo 238 cavalos de potência a partir de 2 litros de cilindrada, um número que superou o lendário motor S54 do BMW 46 M3, só sendo superado novamente pelo Ferrari 458. Apesar do torque um pouco modesto de 103 lb-ft, o S2000 podia acelerar de 0 a 100 km por hora em 5,8 segundos e percorrer o quarto de milha em cerca de 14 segundos, dependendo das condições. E, assim como os Roadsters S do passado, o S2000 manteve sua característica de ser leve e girar em altas rotações. Com um peso respeitável de 2.800 libras e um capô baixo e inclinado, o S2000 era fácil de posicionar e extremamente rápido em estradas sinuosas. O câmbio manual de 6 marchas do S2000, com engates precisos e rápidos, é considerado um dos melhores do mercado, e a suspensão de duplo braço inspirada no NSX mantém as belas rodas do carro grudadas no chão sem dar motivo para você precisar de um quiropraxista. O interior também merece destaque. Os carros esportivos japoneses dos anos 90 pareciam entender a importância de um bom interior, e o painel do S2000 envolve o motorista, posicionando todos os elementos importantes, inclusive os controles do sistema de ar-condicionado, na direção do condutor. O carro tinha uma ignição convencional, mas precisava ser iniciado com um botão inspirado em carros de corrida. Além disso, o painel digital parecia moderno até hoje, se assemelhando mais a um instrumento de aeronave futurista do que qualquer outra coisa. Seu preço de venda de $35.000 era um pouco mais alto do que o do Mazda Miata, por exemplo, mas ainda assim não era algo negativo. Em 2000, foi introduzida a versão Type V no Japão, sendo o primeiro carro no mundo a oferecer direção de geometria variável. Em 2004, o S2000 passou por uma atualização, agora designado como AP2, recebendo molas e amortecedores atualizados, subchassi reforçado, sincronizadores de transmissão de fibra de carbono e, nos Estados Unidos, uma versão de curso maior do F20C para melhorar o torque em baixas e médias rotações. O novo motor, F22C1, reduziu o limite de rotação para 8.200 RPM, mas ambos os motores são igualmente impressionantes. Em 2008, a Honda lançou o Club Racer, uma versão mais focada em circuitos, com peso reduzido. Ajustes na suspensão e barra estabilizadora dianteira mais rígida. Apesar de todo o seu sucesso e aclamação, o S2000 teve seu fim em 2009, deixando um legado duradouro para a Honda e para os entusiastas. No entanto, os rumores de um possível retorno do S2000 ou de um sucessor estão sempre presentes no mundo automotivo. Em resumo, o Honda S2000 é uma máquina icônica que encarna a paixão e a engenhosidade da Honda. Com seu motor incrível, desempenho ágil, design marcante e o prazer de dirigir que proporciona, o S2000 se tornou um dos carros esportivos mais reverenciados e desejados de sua época, e continua a ser uma referência para entusiastas até hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal. Até ao próximo vídeo.